No Ritmo do Coração é o grande vencedor do Oscar 2022. A gente saiu lá da terra do cinema e vamos falar exatamente sobre ele aqui no Band News. Depois de ganhar estatuetas por ator coadjuvante e roteiro adaptado, a produção da Apple TV Plus levou o prêmio de melhor filme, o mais aguardado da noite. O longa conta a história de Ruby, que é a única pessoa que não é surda em sua família e, por isso, assumiu o importante papel de intérprete dos pais e do irmão mais velho, ao mesmo tempo em que enfrenta os desafios da adolescência e os dilemas da família. Ruby descobre o grande talento para cantar. Ele então começa a treinar para uma importante audição numa universidade de música, a se ver dividida entre seguir o amor pela música e o medo de precisar abandonar os pais. E entre os destaques do Oscar, a estatueta de melhor atriz foi para Jessica Chastain. Ela, pela atuação em Os Olhos de Tammy Faye. Já o prêmio de melhor ator foi para Will Smith, por King Richard, Criando Campeãs. No discurso de agradecimento, ele pediu desculpas à academia pela agressão que fez em Chris Rock. A gente vai mostrar daqui a pouquinho para você. Aliás, já foi mostrado várias e várias vezes, né? Aí o Will Smith recebendo a estatueta. A história de Venus Williams, das irmãs, né? Venus e Serena Williams. Oh, man. Richard Williams. Como melhor direção, a vencedora foi Jane Campion, pelo longa Ataque dos Cães. Aliás, Ataque dos Cães estava ali cotado para receber várias indicações, até como melhor filme. Essa foi a primeira vez na história que a Academia premiou mulheres em 2 anos seguidos nesta categoria. Outros destaques ainda são o filme Cruella, que levou o Oscar de melhor figurino, e os cantores Phineas O'Connell e Billie Eilish, que ganharam o Oscar de melhor canção original no Time to Die, Sem Tempo para Morrer. Entre as apresentações musicais da noite, a primeira foi de Beyoncé com Be Alive, trilha sonora do filme King Richard. Wipe this black off if I tried. That's why I lift my head with pride. Beyoncé, que maravilha, hein? É uma grande festa sempre. E a gente vai continuar falando do Oscar, com quem entende dele, aliás, com quem acompanhou, né, ali com muita expectativa. A documentarista, jornalista, roteirista, crítica de cinema. Fala, Flavinha Guerra, tudo bem com você? Como é que vai? Tudo bom, Nelson? Vamos bem, né, Nelson? Nessa segunda-feira é o day after, né? Dessa festa, dessa grande confusão que foi o Oscar esse ano, né? Acho que a gente tem bastante coisa aí para comentar, não? Queria um Oscar diferente, histórico, que movimentasse as redes sociais, nós temos, não necessariamente do jeito que a academia, né, planejou, mas aconteceu, né? Que ano é esse? Esse embate entre o Chris Rock e o Will Smith também, que você acompanhou, você viu ali no momento que aconteceu, enfim. Mas vamos falar primeiro sobre as premiações, né? Vamos deixar essa historinha para o final. Até ele pediu desculpas, agora dizem que ele até pode perder o Oscar, enfim. Você concordou com o prêmio de melhor filme para o que foi vencedor, ou você esperava outro filme? Olha, as duas coisas, eu não concordei e não esperava, porque assim, na verdade, a gente esperava, né, lá atrás, quando 12 indicações foram dadas para o Ataque dos Cães, que o Ataque dos Cães mantivesse esse favoritismo, porque é o filme mais maduro mesmo, mais cinematográfico dessa edição, no sentido de autoria. A gente pode discutir essa questão da autoria, que é o filme que tem um autor muito forte, que é a Jane Campion, tanto que, não por acaso, ela ganhou aí o Oscar de melhor direção, né? Isso diz muito sobre esse prêmio. Mas a questão é que no Ritmo do Coração, que em inglês chama CODA, né?
ele foi ganhando aí o coração, para ser aqui redundante, das pessoas. Muita gente nem sabia que ele existia quando ele foi anunciado como, né, filme concorrente ali entre os 10 a melhor filme. E aí o filme foi comprado pela Apple no Festival de Sundance do ano passado. Ele tem mais de um ano, ele tem um ano que ele está fazendo essa carreira. Muitos filmes esfriam nesse meio tempo, né? Ele entrou, conseguiu, e aí a Apple, quando ele estreou entre os finalistas, né? Quando ele foi indicado, correu para fazer uma bela campanha, gastou milhões, olha, deve ter gasto mais do que o filme custou, porque o filme, para ser filmado, custou 10 milhões de dólares. Ele foi comprado pela Apple no Festival de Sundance, em janeiro do ano passado, por 25 milhões. Eu acho que a Apple já meio deve ter gasto, né, quase isso nessa grande campanha para que ele existisse no coração, nas mentes das pessoas. E é um filme lindo, Nelson. É um filme que, como mesmo o slogan da própria Apple na divulgação diz, é impossível não amar, porque é um filme de família, é um filme do que o produtor, quando foi receber o Oscar, disse: a gente está precisando de filme de família, carinho, pessoas que se entendem, inclusão, né? O elenco de surdos do filme são realmente atores que têm deficiência auditiva. O Troy Kottur, que faz o pai dessa família, ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, né? Primeiro ator, né, surdo a ganhar na história. Aliás, a mãe da família, a Marlene McLean, foi a primeira atriz surda a ganhar em 1986, imagina, por Filhos do Silêncio. Então, ele tem essa questão, né? Essa ponte, como disse o Troy Kottur quando recebeu o Oscar dele, ele disse: um diretor tem que ser a ponte entre todos os talentos do filme, e ela foi uma grande ponte para unir esse elenco, né, de não ouvintes com o elenco, né, de pessoas que ouvem normalmente e criar essa linguagem aí do filme. Eu acho que é um filme que tem uma autoria também. Muita gente está reclamando do filme, Nelson, porque preferia O Ataque dos Cães. A gente põe os filmes nessa condição de, né, embate. E eu acho que devia ser mais uma festa do cinema. Eu queria, na verdade, que a festa fosse mais para O Ataque dos Cães, mas a gente aceita a decisão por votos, né? Muito bom. Não, e o que demonstra também assim, eu acho que o Oscar está se modificando, né? Ele está, sei lá, eu acho que ele está... Antigamente a gente tinha um Oscar para nomes mais bombásticos, né? Para direções mais fantasiosas, muita ficção, né? E ele foi meio que introspectando, né? Foi meio que olhando para dentro, né? E eu, por exemplo, eu acho que essa questão eu não sei, eu nem sou analista de cinema, né? Pelo amor de Deus, mas eu só estou olhando aqui o que eu senti de ontem. Esse fato desse prêmio, me parece, por exemplo, a gente passou por 2 anos de pandemia, né? Em que a gente se interiorizou, a gente, família muito próxima, então isso deve tocar demais, né? Ah, com certeza toca. É isso, né? O Ataque dos Cães, apesar de ser um filme lindo, né, profundo, bem escrito, ele é um filme que olha mais para as nossas sombras, né? Para as nossas contradições, né? E faz a gente entrar em contato aí mais com a dor, né? Não é um filminho para você sair feliz do cinema, né? Pelo contrário, ou da sessão em casa, né? Porque o filme é da Netflix. É um filme para você olhar aí as nossas hipocrisias, o machismo, a homofobia, num universo com cara de western, né? E aí ela foi muito criticada pelos mais tradicionais da academia, até o ator Sam Elliott, que faz muitos westerns, disse: ela não entende nada do gênero, ela não sabe o que é western. Ela não quis fazer um western, ela subverteu o gênero. E isso é que eu acho genial. Ela colocou como livro, né? Isso é baseado num livro, mas ela trouxe isso, esse universo, para falar de todas essas questões, né? Olha só que ironia, né? Ela fala do masculino, né, ali amordaçado pelas convenções, que se torna violento. E nessa noite a gente teve aí uma questão, né, uma demonstração de masculinidade em defesa da família, que foi o Will Smith, foi assim que ele defendeu. Então, para você ver que não é um tema que passou, que está no passado, não. E é nisso que eu acho que esse filme é muito interessante. Ele parece um filme que ficou lá atrás, porque é um western de época, mas acho que ele fala de coisas muito, dores nossas, muito atuais. Ele só situa ali um momento, né? Mas, na verdade, ele fala do atual mesmo, do presente. Flávia, eu queria colocar para você agora essa situação de a gente tem Apple TV e Netflix concorrendo com a gigante Hollywood, né? Ou seja, estamos abertos, né? Eu acho que é um movimento, né, gente? Para a gente analisar movimento de mercado. É um movimento. Muita gente tem me perguntado: o cinema vai morrer? Que cinema? Sala de cinema, o cinema como linguagem, o audiovisual? Eu acho que nenhum vai morrer, né? Eu acho que a gente ainda tem o nosso hábito de ir ao cinema, talvez diminua, né? Aquela velha questão do videocassete, vamos deixar de ir no cinema por causa do vídeo, vamos deixar de ouvir rádio por causa da TV, né? Todas essas questões. Mas o que está em jogo aqui é o público, né, Nelson?
né, o público, né? O público tem que fazer essa escolha. Vou ver um filme no cinema, vou ficar em casa, e eu acho que essa é a grande escolha, é mais de consumo. Perdemos momentaneamente a Flávia, mas a gente vai ainda discorrer aqui a respeito dos principais prêmios do Oscar que aconteceu ontem à noite aqui no Brasil, né? Lá começa à tarde, são 5 horas de diferença entre o horário aqui do Brasil e o horário de Brasília e Los Angeles, né? Onde fica a meca do cinema, né? Hollywood, ali onde o Teatro Kodak, que é... Quem já foi vai ver que realmente não tem nada de muita grandiosidade, mas tem muita coisa de história do cinema. Flávia, vamos partir aqui agora então para os principais prêmios. Melhor atriz. Melhor atriz, olha, foi previsto, mas nem tanto, ficou, né, o meio de campo embolou também na última etapa, porque a Jessica Chastain que ganhou, e eu acho que foi muito merecido, ela faz uma personagem chamada Tammy Faye, que é uma grande figura da igreja evangélica norte-americana, do business, show business evangélico. Ela tinha um programa de TV, maquiagem muito carregada, tanto que o filme ganhou melhor maquiagem. Mas fica mais na cultura americana. Então a gente achou, olha, talvez ela perca na votação dos membros, né, que ficam fora dos Estados Unidos. Mas acabou confirmando esse favoritismo. Ela está muito bem mesmo. O filme se apoia muito nela e na maquiagem, tanto que o filme levou melhor maquiagem também. A Kristen Stewart, que faz a princesa Diana em Spencer, era ali uma apontada. Penélope Cruz tinha a preferência do público, mas não levou. Eu acho que foi um prêmio justo. E sabe uma coisa, Nelson? O discurso mais político da noite, mais contundente, foi o dela. Ela falou desse momento que a gente sai difícil, como você comentou, da pandemia, das perdas, de suicídio, até comentou que houve suicídio na família dela, e do quanto a gente é muitas vezes preconceituoso, né? Ele defendia a comunidade LGBTQ, e a Jessica se posicionou também defendendo. Então foi um discurso bem contundente, numa noite que eu achei até meio morna em questões de discursos políticos, viu? Eu vi você lá no teu Instagram, eu pude ver lá que você prestando atenção nas premiações, né? Estava com aquela ansiedade, mas não era tudo isso também, né? Que como acho que você falou bem agora, meio morno. Vamos para o melhor ator? O melhor ator, gente, foi a grande surpresa da noite, não porque ele ganhou, porque todo mundo já esperava que o Will Smith ganhasse. Esse era o ano dele, né? Já concorreu 2 vezes, nunca tinham ganhado. Ele é o produtor do filme também, um filme que está indicado a melhor filme. Vamos celebrar o talento dele. Infelizmente, né, aconteceu esse grande incidente que a gente já sabe. Se a gente pensar aqui no filme, eu acho que o prêmio foi merecido no sentido assim. O Will Smith faz esse pai de família, o Richard, que é pai da Venus e da Serena Williams. O filme está aí na HBO. Quem tem HBO aqui no Brasil já pode assistir em casa. E é um pai que lutou muito, né? Lutou muito pelas essas 2 meninas, para elas chegarem lá e etc. Então é o tipo de filme que a academia também gosta. Um grande ator num papel real, de um homem sofrido que veio do nada e lutou muito. É a típica história, né, do self-made man americano. E ele está muito bem. E aí ele usou até, né, a relação entre o personagem dele, que defendia muito a família, que era um homem muito ferrenho, para justificar porque ele perdeu a cabeça e deu um tapa, né, na cara do Chris Rock. Eu até entendo porque ele perdeu a cabeça, mas infelizmente com isso, ele também perdeu o protagonismo positivo, né? Não sei se você reparou, ele comenta assim, quando ele ganha o prêmio, que o Denzel Washington, que também concorria por Macbeth, chamou ele ali no canto e falou: fica calmo, porque o evil, né? O devil, o mal, né? Vem até você e te tenta nos seus momentos de maior alegria, no seu auge. É aí que você é tentado. E aí, infelizmente, eu acho que ele caiu nesse nervosismo, nessa tentação. Foi um momento... Esse é o momento que eles começam a discutir, né? E depois ele sobe ao palco e vai... Aí, esse é o momento que todos... Muita gente acha que é fake, né? Que foi uma montagem, né? Mas o Will Smith logo depois pediu desculpas, né? À academia. Chegou uma informação também que o Chris Rock não quis prestar queixa na delegacia, ou seja, a coisa poderia ter tomado ali um outro vulto, né? Ter uma outra forma, enfim, tirou um pouco do brilho, né? Eu acho que tira, e é uma pena, por isso tudo que eu falei, né? A carreira brilhante dele, a família dele é uma família muito midiática. Eu acho que a gente tem que entender algumas nuances aí. Não é a primeira vez que o Chris Rock faz piada de mau gosto com a Jada, né? A mulher do Will Smith. Em 2016, quando ela boicotou o Oscar porque só tinham atores e atrizes brancos indicados,
ele fez uma piada horrorosa de mau gosto, mais ou menos é assim: a Jada boicotar o Oscar é a mesma coisa que eu boicotar as calcinhas da Rihanna, não fomos convidados, né? Uma piada machista, uma piada infeliz, desnecessária. E aí tem outras farpas que eles já trocaram nas redes sociais, né? A família do Will Smith é uma família que todo mundo está sempre de olho. Ele e a Jada têm um relacionamento aberto, isso tem sido muito escrutinado nos últimos meses. O Chris Rock fez uma piada com isso, acho que no BAFTA, que o Will Smith até que está atuando muito bem nos últimos anos, apesar dos casos que a mulher dele tem tido por aí, sabe? Então, assim, não é a primeira vez. Eu acho que esse ato do Will Smith foi quase como uma gota d'água, sabe? E acho que ele sentiu isso nesse momento, ele sentiu o soco e devolveu. Ele sentiu assim, né? E ainda ele brincou, né? O Chris Rock brinca logo com a alopécia, né? Essa doença em que a Jada perdeu os cabelos, né? Que ela fala disso, ela tem um talk show nos Estados Unidos. E ela fala muito claramente disso, ela divide as dores dela. Não é algo que estava muito velado. A gente sabe que esse é um ponto sensível da família. E aí, quando o Chris Rock brinca com isso, eu acho que ele beira o bullying. E os Estados Unidos têm muito essa cultura da piada, que é quase um bullying. O humor britânico também tem. Sim. Aqui no Brasil, eu acho que a gente pega um pouco mais leve, pelo menos em público, né? Assim, numa cerimônia. A cerimônia de entrega dos grandes prêmios do cinema brasileiro jamais teriam piadas assim, né? Isso é da cultura americana. Só que eu acho que dessa vez o Chris Rock passou do ponto ali da piada e o Smith passou do ponto na reação. Houve ali um erro de dois lados, né? Agora, só para a gente encerrar, Flávia, rapidamente, bom, o que se preconizava para que os filmes pudessem concorrer antigamente era de que ele deveria estar em exibição pelo menos um mês, ser exibido não sei quantas vezes nas principais salas de cinema e aquela coisa toda. Com o advento do streaming, como fica essa situação? Ela vai por terra ou ainda há necessidade de que esses filmes que são produzidos pelos principais provedores de streaming, eles também sejam exibidos no cinema, nas grandes salas? Ainda há, sim. Nesse ano também houve, e eu acho que isso vai continuar existindo, porque é exatamente aquilo que eu estava falando, né? A gente precisa continuar fortalecendo a cadeia cinematográfica, né? A cultura do cinema. Um filme, quando estreia no cinema, né, o que a gente chama de primeira janela, ele ganha prestígio. Se ele não é produzido, por exemplo, pela Netflix, pela Apple, pela Amazon, enfim, quando ele estreia no cinema e ganha boas críticas e faz uma boa campanha, ele ganha prestígio para ser, né, mais prestigiado também na hora de ser adquirido por alguma plataforma. E quando ele é produzido pela plataforma e também estreia no cinema, ele acontece mais, né? A gente ganha esse glamour, o público presta mais atenção. Então, isso ainda é importante, né? E a cadeia de cinema que existe no mundo é importante, a cultura cinematográfica é importante. Eu acho que ela vai diminuir, claro, mas, ao mesmo tempo, uma coisa alimenta a outra. Acho que a gente devia mais entender que o streaming alimenta o cinema na tela grande e vice-versa. Então, eu acho que a gente tem que manter. Só uma informação rápida aqui para vocês entenderem. Netflix e Festival de Cannes estavam se debatendo há alguns anos aí, porque Cannes disse, para competir a Palma, você tem que estrear nos cinemas franceses. Se você quer passar aqui sem estrear no cinema, você fica fora de competição. Vai ser café com leite aqui na competição. Quer competir? Estreia nos nossos cinemas. A Netflix, 1 ano não quis, 2 anos não quis, 3º ano fez um acordo de que vai produzir cerca de 12 filmes franceses, estreá-los no cinema, entendeu? Tá cedendo ao apelo, né, e à resistência francesa, por exemplo, para o cinema. Então, se todo mundo pensar assim e jogar junto, a gente mantém essa cultura cinematográfica. Não é uma questão de, gosto de cinema, não gosto. É mais uma questão de cultura mesmo, que eu acho que a gente... É bom, né? É saudável que a gente preserve. Dessa cultura, né? E você falou nisso, né? Realmente, se você olhar lá no line-up da Netflix, você vai ver que tem vários filmes franceses, né? E filmes, olha, bem bacanas, alguns bem interessantes, que a gente só está habituado a um lado, né? Mas com atores fantásticos também. Flávia, um beijão para você. Obrigada, querido. Boa semana. Quem não viu os filmes, corre para ver. E aí, corre para comentar também, né? Tá bom, tá bom. Abusei do seu hoje. Tchau. Imagina.